FMI anunciou que Angola deve adequar os níveis de despesas no Orçamento Geral do Estado face aos recursos disponíveis para diversificar a economia. De visita a Luanda, esta semana, o chefe da Divisão para a África, Ricardo Veloso, defendeu que os desafios para fazer crescer a economia nacional passam pelo equilíbrio no mercado cambial em função da queda das receitas petrolíferas. Acrescentou ainda que o setor não petrolífero em Angola vai registrar um crescimento de 2,1% para 3,4% em 2016 e que o Executivo angolano deverá racionalizar os incentivos fiscais e reforçar a Administração Geral Tributária para impulsionar a cobrança. O FMI considera ainda que o orçamento de 2016 deve assentar num pressuposto conservador em relação ao preço do petróleo para proteger as despesas destinadas à assistência social, infraestruturas básicas e manter uma forte disciplina fiscal. A reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais africanos, Caucus Africano, teve lugar esta semana em Luanda com o objetivo de fortalecer a voz dos representantes do continente em relação às questões importantes de desenvolvimento socioeconómico das instituições de Bretton Woods. A reunião constituiu a oportunidade para os participantes apresentarem de forma conjunta, coordenada e organizada as grandes preocupações que afetam as economias do continente africano. O ministro das Finanças, Armando Manuel, apelou a uma maior criatividade das instituições financeiras africanas e à constituição de parcerias fortes, a fim de se encontrarem novos recursos, tendo em vista alcançar os objetivos de cada um dos países. A agência de notação financeira Moody's reviu em baixa a previsão de crescimento de Angola para 4,1% este ano e 4,7% em 2016, antecipando um déficit de 3 pontos percentuais e um aumento do peso da dívida. O documento não é uma ação de rating, constituindo apenas uma informação de análise para o mercado. O peso da dívida pública de Angola, que em 2014 estava nos 32% do PIB, nas finanças públicas é uma das preocupações. O governador do Banco Central afirma que a crise cambial não terminará tão cedo, sublinhando a necessidade de reformas estruturais nos mais variados setores de atividade. José Pedro de Moraes Júnior defendeu que as empresas e particulares devem reduzir as suas necessidades de divisas em mais de 50% e aliviar a pressão sobre as divisas, sobretudo o dólar norte-americano, e ajustar-se ao novo parâmetro da economia nacional. O BNA realizou vendas de divisas num montante de 209,7 milhões de dólares, o equivalente a 26,68 mil milhões de kwanzas. A taxa de câmbio média de referência do mercado cambial interbancário foi de 126,407 kwanzas. O regulamento do procedimento para a realização do investimento privado no país já tem o aval do Conselho de Ministros. Em sessão orientada pelo Presidente da República, foi aprovado o diploma que estabelece as competências e o modo de funcionamento dos diversos órgãos da administração do Estado, intervenientes no processo de facilitação e fomento do investimento privado. O embaixador do Japão em Angola, Kuniaki Ito, reiterou o desejo do seu governo em continuar a financiar a reabilitação do Porto do Namibe. A primeira fase da obra financiada pelo governo japonês foi estimada em 24 milhões de dólares e consistiu no alargamento do cais de 240 para 875 metros. A Comissão do Mercado de Capitais promoveu um seminário sobre o funcionamento do mercado de capitais dirigido aos membros da Ordem dos Advogados de Angola. Marcos Nogola, membro da Ordem dos Advogados, afirmou que o evento está enquadrado no programa de literacia financeira da CMC, junto das instituições públicas, e que constitui uma mais-valia para os profissionais da classe que representa. A semana foi marcada pela expectativa que a Reserva Federal mantenha os juros no próximo mês e pela crise bolsista que assolou a China e que se tem espalhado pelo resto do mundo. Com os investidores apreensivos, o euro terminou a semana a 1,1350 dólares, um valor ligeiramente abaixo do que se registava quando os mercados abriram na segunda-feira. A queda das reservas de petróleo dos Estados Unidos impulsionou ligeiramente os preços do petróleo, que recuperou parte das quedas recentes que o colocaram a negociar em mínimos de 2009 e desceu mesmo abaixo dos 40 dólares em Nova Iorque. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que já tinha caído para a casa dos 42 dólares, fechou a semana acima dos 48 dólares por barril. Semana sem grandes variações no que respeita aos valores do gás natural e cobre. Apesar de registarem ligeiras subidas no final da semana, as flutuações não chegaram sequer a atingir um ponto percentual, mantendo-se nas casas decimais. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.